A mais do que merecida vitória de Parasita no Oscar 2020 não significa apenas que a academia aprendeu a votar, ou que o aumento da diversidade entre os votantes tenha surtido efeito, ou que finalmente os bons filmes estão sendo celebrados. Na verdade, é mais do que isso. As 4 estatuetas do longa do diretor Bong Joon-ho são apenas a pontinha do iceberg do fenômeno mundial que é o cinema da Coreia do Sul. Sem dúvidas, Parasita é ótimo, mas ele foi além disso e a aclamação do público se reflete nas bilheterias. Depois da consagração, o filme ficou disponível em mais de 2.000 salas de cinema nos Estados Unidos e está no caminho de se tornar o longa mais rentável da história após ter ganho o Oscar. Isso já estando disponível em home video e streaming. Há quem pense que o cinema da Coreia do Sul começou com Parasita. Que coisa absurda. Mas a lista de obras de qualidade é grande. Dá pra citar Em Chamas, que quase foi indicado ao Oscar de 2019, além de Old Boy, A Criada, O Hospedeiro, Okja, Memórias de um Assassino, entre vários outros filmes marcantes. Mas como a indústria de cinema desse país tão pequeno consegue produzir tantas produções interessantes em um curto espaço de tempo e de modo tão consistente? Por que os filmes coreanos são tão atraentes e diferentes? E o que o cinema brasileiro pode aprender com isso? São essas as questões que vamos responder neste Mitos do Pop. Claro que o cinema sul-coreano não é o único segmento da cultura pop do país que tem impactado o ocidente. Temos aí na música os artistas de K-pop e seus derivados, as séries de TV que são os doramas e os K-dramas, e também o enorme destaque dos jogadores coreanos no mundo dos videogames competitivos. E é claro, não podemos esquecer também da gastronomia super em alta com seus churrascos coreanos e o kimchi, e a estética, afinal o skincare foi praticamente reinventado por eles. Hoje dá pra dizer que a Coreia do Sul é o paraíso para quem curte cuidados com a pele. Com tudo isso, já dá pra ter uma boa noção da força cultural que esse pequeno gigante asiático tem. E o que é interessante sobre o papel do cinema no contexto sul-coreano é que foram muitas conquistas em pouquíssimo tempo. Para ser mais exato, em apenas 25 anos. Como? Graças a um pesado investimento do governo na cultura, com ênfase em incentivar as produções audiovisuais no país. Isso foi em 1995 e, como dá pra reparar, deu muito certo. O cinema sul-coreano ganhou força internacional, mas também teve um aumento considerável em seu público doméstico. Aliás, são apenas 2 países no mundo que consomem tanto cinema doméstico quanto a Coreia do Sul, os Estados Unidos e a Índia. Já que o interesse dos cineastas sul-coreanos cresceu muito com esses investimentos, a partir dos anos 2000 teve início a chamada Era Blockbuster, que buscava uma aproximação com Hollywood em termos de quantidade e temáticas das produções. Inclusive, é importante perceber as conexões do cinema da Coreia com dos Estados Unidos, como o próprio Bong Joon-ho falou em seu discurso no Oscar. O grande Martin Scorsese foi uma de suas maiores inspirações quando ele era apenas um estudante de cinema. Roda aí a edição que eu quero me emocionar de novo com esse momento. Thank you so much. When I was young and studying cinema, there was a saying that I carved deep into my heart, which is the most personal is the most creative. 그 말은 that quote was from our great Martin Scorsese. So Além disso, é admirável a capacidade dos cineastas sul-coreanos de criar roteiros que misturam vários gêneros, como é o caso do próprio Parasita, e de elaborar conteúdos que não só são consumíveis dentro da própria Coreia do Sul, mas também são muito bem aceitos internacionalmente. Como exemplo disso, podemos citar 2 filmes do Bong Joon-ho, Expresso do Amanhã, ou Snowpiercer, e Okja, que conseguem conversar bem com audiências mundiais, ao mesmo tempo em que estão recheados de referências do cinema criado na Coreia do Sul. Inclusive, essa aproximação com o cinema hollywoodiano ganha ainda mais profundidade com uma teoria maluca de que Expresso do Amanhã seria uma sequência direta do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, aquele de 1971, e que isso teria sido feito conscientemente pelo diretor. Sério, se você já viu esses 2 filmes, então precisa conferir essa história, que até faz bastante sentido. Pra quem quiser assistir, eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você quiser ver mais teorias doidas sobre a Fantástica Fábrica de Chocolate, é só clicar aqui no card pra assistir a um Mitos do Pop inteirinho sobre esse clássico. Esse povo é muito criativo, minha gente. Ainda assim, os filmes sul-coreanos não deixam de trazer elementos que se tornam únicos, e um deles é algo bem pontuado em diversas produções, não só da Coreia, mas também de países como China e Japão. É o confucionismo, uma filosofia que acredita que as pessoas são essencialmente boas e que devem utilizar a obediência, a educação e o cuidado pessoal para melhorarem ainda mais na vida. Por exemplo, um dos símbolos de Parasita é uma pedra decorativa típica da tradição coreana, chamada de Suseok, que de acordo com o confucionismo representa a unidade entre a humanidade
e o cosmos. Mas no filme, a Suseok que o Min presenteia ao Ki-woo é um símbolo da boa fortuna e serve como metáfora sobre o sonho da ascensão social por meio do crescimento econômico. E é aí que entra um dos segredos mais bem guardados de Parasita. Se você ainda não viu, é melhor parar de ver esse vídeo agora e voltar neste ponto aqui, porque eu vou soltar um spoiler. Tá pronto? Bom, sabe a cena em que a família Kim vai resgatar seus pertences na casa alagada? Então, você percebeu que a pedra tá boiando quando o Ki-woo a encontra, o que desafiaria as leis da física, certo? Isso foi feito de propósito pelo diretor Bong Joon-ho para justamente deixar a gente na dúvida. Daria para pensar que a pedra é amaldiçoada e portanto está sempre perseguindo a família Kim. Ou então, o fato da pedra boiar significa que ela é falsa e não é sólida, o que representaria que o sonho de crescimento social também é falso. E seria por isso que o Ki-woo sobrevive ao golpe com a pedra que recebeu na cabeça. Pode ser que não seja exatamente isso, nem aquilo, mas dá o que pensar. Assim como muita coisa em Parasita, o espectador entende como quiser. E você? O que entendeu? Eu me perdi aqui, desculpe. Vamos tentar. Tá na hora de rever Parasita, hein? Vamos lá? Vamos lá? Bem, a gente pode dizer que vários princípios dessa filosofia também são trabalhados em outros filmes sul-coreanos. Tanto A Criada como Old Boy, que já são considerados clássicos do cinema do país, são sagas sobre vingança pessoal. Ambos apresentam relações humanas que parecem obedecer aos conceitos de harmonia da sociedade, mas ao longo da narrativa algo dá errado e a harmonia acaba, dando espaço para muita violência. Esses filmes não só apresentam os conceitos do confucionismo, como os utilizam para combater os estereótipos de que as pessoas de países asiáticos são obedientes, medrosas e tímidas demais. Ou seja, mesmo utilizando esses elementos tão típicos da sociedade sul-coreana, Parasita consegue dialogar com o mundo inteiro, porque o filme fala sobre capitalismo, luta de classes e outros assuntos muito atuais que a maioria da população mundial consegue entender muito bem, até porque vive situações parecidas com as do filme. Sim, estamos todos juntos nessa grande nave-mãe que é o planeta Terra. Eu tentei imitar o Bial. Eu percebi. Use filtro solar. Agora, pensando do nosso lado, o que a gente pode absorver de tudo isso? O que o cinema brasileiro poderia aprender com o que foi feito na Coreia do Sul? Bem, um ótimo começo seria o aumento dos incentivos do governo. Além disso, se os cineastas continuarem a retratar a nossa própria cultura com um olhar globalizado, isso poderia ajudar nossos filmes a serem cada vez mais consumidos mundo afora. 책에서 읽은 거였지만, 예. A gente teve bons exemplos no ano passado. Tanto Bacurau quanto A Vida Invisível foram dois filmes aclamados pela crítica nacional e internacional. Inclusive esse último, do Kairin Ainous, chegou a entrar na pré-lista do Oscar para a categoria de melhor filme internacional. Já o Bacurau, do Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, venceu o prêmio do júri no Festival de Cannes. Bom, acho que já deu para entender afinal o que a Coreia do Sul tem, né? Investimento do governo, fé em seus artistas e também uma estratégia muito bem pensada para contar histórias e se posicionar diante do mercado internacional, que é tão dependente dos pontos de vista ocidentais. Dessa forma, o país vai fortalecendo cada vez mais seu cinema, exportando seus filmes e, consequentemente, sua cultura para todo o mundo. E quem sabe se a gente se inspirar nessa história de sucesso, o Brasil não começa a ganhar ainda mais reconhecimento por nossos excelentes filmes? A receita tá dada, agora é só começar. Eu não sei se você sabe, mas já tem remakes de filmes brasileiros feitos na Coreia do Sul, como De Pernas pro Ar e O Candidato Honesto, que aliás foi uma das maiores bilheterias de fevereiro. Fiz uma cagadinha aqui. Cuidado, João. Isso só prova que a gente também sabe fazer cinema. Bong Joon-ho, crossover de Bacurau e Parasita. Bacurita! E este foi mais um episódio do Mitos do Pop. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos que adoram Parasita e fique ligado para não perder nenhum vídeo do Adoro Cinema. Ah, e conta pra mim nos comentários quais temas você quer ver no Mitos do Pop. A gente se vê na semana que vem. Tchau!